Olá, eu sou Marcelo Ranoff, falando aqui no meu canal, né, Carreira em Detalhes. E eu faço sempre entrevistas, já fiz entrevistas com várias pessoas famosas aí do esporte brasileiro, né, do futebol mesmo, Jairzinho, o Pepe, o Adílio, o Valdir Espinosa, o Gotardo recentemente, né, já entrevistei a Virna do vôlei, né, a Rosicléia Campos e a Sara Menezes do judô, um monte de gente, Georgette Vidor e a Luísa Parente da ginástica, né, de várias áreas. Mas uma coisa que eu não tenho como fazer, evidentemente, é entrevista com pessoas que já faleceram, né? Mas eu acho que em alguns casos, em muitos na verdade eu não vou ter tempo de vida para fazer de todos que merecem, essas pessoas merecem uma análise um pouco mais aprofundada do que normalmente tem e tal. E um dos que eu acho que merece demais é o Barbosa, né? O Barbosa ficou marcado aí pela final da Copa de 50, evidentemente, e tudo mais, teve uma grande perseguição a ele, mas eu também acho, e como eu vou analisar aqui no meu vídeo, que é uma perseguição também muito da imprensa. Era a imprensa que muitas vezes não tinha assunto, ia lá, só perguntava para ele da final da Copa de 50. E um dos objetivos do meu canal é justamente não fazer isso, né? Não pegar a carreira de um profissional, seja ele de que esporte seja, e analisar só aquele momentinho mais famoso, né, que todo mundo conhece e tal. Não, eu quero analisar o todo. O Barbosa foi muito mais do que só o goleiro da final da Copa de 50. Ele teve várias vitórias na carreira dele, algumas outras derrotas também, evidentemente. Mas foi um cara fundamental, foi o primeiro goleiro de grande projeção do Brasil, que revolucionou a área aqui no nosso país e que muitas vezes é reduzido a isso, né? Ele foi muito maior do que isso, não foi um perdedor, como muitas vezes o rotulam, ele foi muito vencedor na carreira dele, inclusive, teve na base de um dos maiores times da história do futebol brasileiro e também uma das maiores seleções do futebol brasileiro e que merece todo um respeito que muitas vezes não tem, apesar de que já há uma simpatia no nome dele recente, que eu acho muito merecida, mas pena que ele não pode desfrutar dessa mesma simpatia, né, na carreira dele inteira. Então se inscreva aí no meu canal, né, ativa o sininho, dá um like aí se achar que eu mereço, porque justamente a minha linha é uma linha de mais conteúdo, de analisar as carreiras com mais carinho, né. Então, em relação ao Barbosa, ele é paulista, muita gente pode achar que ele é carioca por ter jogado muitos anos no Vasco, mas não, ele é paulista, nasceu em Campinas. E até brincava, né, que ele é um cara muito brincalhão. As entrevistas do Barbosa, ele não tem nada desse lado chororô, que muitas vezes atribuem a ele, não. Ele era um cara muito simpático, muito falante e tal. E ele até brincava que ele começou no futebol, né, jogando de ponta direita, mas ele achava que apanhava muito e tal. Ele resolveu ir pro gol, apesar de que eu acho que ele não teve moleza nenhuma nisso, teve várias contusões, quebrou perna, quebrou clavícula, o diabo. Mas ele achava que era um pouco mais tranquilo ir pro gol, né? Começou agarrando na empresa onde ele trabalhava, ele até estudou para ser químico e tal, químico industrial, mas acabou, claro, depois indo pro Ipiranga, né? Viram que ele tinha potencial no gol e tal. E o Ipiranga é um clube que era muito tradicional em São Paulo, foi um dos clubes fundadores da Federação Paulista. Para você ter uma noção, ele era o clube onde o Friedenreich jogava na época do primeiro jogo da seleção brasileira contra o Exeter City. O Friedenreich era o jogador do Ipiranga. O Ipiranga chegou a ser vice-campeão paulista em algumas oportunidades e tal. Infelizmente desativou o futebol em 58, caiu para a segunda divisão e abandonou o futebol, que é uma pena, poderia ser um clube tradicional até hoje e tal nessa área. Mas infelizmente não seguiu. Mas ele tinha lá uma certa projeção em São Paulo, claro que não era dos grandes, mas tinha algum tamanho. E ele foi agarrar lá e teve boas campanhas, já estava começando a ser conhecido no futebol brasileiro como goleiro do Ipiranga. Tanto que ele defendeu inclusive a seleção paulista no que era conhecido como Campeonato Brasileiro de Seleções. O futebol antigamente era mais estruturado em termos de estado, e você jogava pelo estado onde estava atuando, né? Então não interessa, mas eu nasci no Pernambuco, mas você está jogando em São Paulo, o cara defendia a seleção paulista, e às vezes trocava, como foi o caso do Barbosa. Começou defendendo a paulista, depois defendeu a carioca, e foi até 6 vezes campeão brasileiro, né? Se falava assim, né, na época. Claro que hoje em dia é totalmente desconsiderado isso, porque o futebol, claro, é muito baseado em clubes, né? Não é mais por estado e tal, mas antigamente isso era muito comum. E ele já agarrava, para você ver como ele já tinha projeção, ele conseguia elevar o status do Ipiranga, né? Conseguia disputar ali o Campeonato Paulista, então em algumas ocasiões o Ipiranga foi 4º colocado, ou 5º colocado, ou seja, só atrás ali dos grandes, né? Então ele já estava começando a atrair atenção, e inclusive atraiu a atenção do Domingos da Guia, que estava jogando no Corinthians na época, e o Domingos da Guia teve uma carreira longa, né? E ele avisou o Andino Vieira, o técnico do Vasco, olha, tem um cara muito, até uruguaio, né? Tem um cara muito bom aqui no gol do Ipiranga, que é o Barbosa, só que o Ipiranga falava, não vamos vender o Barbosa para nenhum
de clube paulista, e justamente o Vasco pegou essa boca, quase que ele foi para o Flamengo estava interessado nele também, mas o Vasco foi mais rápido e contratou o Barbosa, né? E o Barbosa, ao vir ao Vasco, ele deu assim muita sorte. É engraçado que conhece o Barbosa por ser azarado pelo lance da final da Copa de 50, né? Mas ele teve sorte na carreira dele. Primeiro foi para um super clube na época. O Vasco estava justamente começando a formar o que seria conhecido como Expresso da Vitória. E o Vasco foi 3 vezes campeão invicto do Carioca nos anos 40, em 45, 47 e 49. E isso assim, na época que o Carioca era o campeonato a ser jogado. Então tinha 2 super campeonatos no Brasil, né? O Carioca e o Paulista, que era, vamos dizer, para quem estava dentro desses estados, era o brasileiro da época, era o campeonato a ser jogado, era a coisa mais importante que tinha, né? Hoje, se os estaduais não têm grandes importâncias, na época tinha demais. E ele conseguiu realmente grande destaque num clube que, na época certa, então ele chegou num clube que estava na melhor fase, provavelmente, da história do Vasco e uma das maiores da história do futebol mundial. Aquele Expresso da Vitória era um timaço, realmente, que foi sendo formado aos poucos. E ele chegou justamente nessa época que o clube estava começando a ir para frente ali com o Dino Vieira, depois chegaria o Flávio Costa. Então ele realmente chegou na hora certa. E ele deu ainda uma outra sorte aí, realmente incrível, porque ele chegou como 4º goleiro do Vasco. Mas ele foi subindo, claro, pela própria competência dele. Acredito eu sim que ele seria o primeiro goleiro do clube com o tempo de uma forma natural, mas ele teve isso um pouco acelerado porque o Domingues, goleiro titular do Vasco, ganhou na loteria, olha só que coisa curiosa, e abandonou o futebol por causa disso, né? Ganhou uma tremenda grana e tal, no futebol não se ganhava muito, e ele foi curtir lá o dinheiro dele, então abriu essa brecha para o Barbosa subir mais rápido, né? E já em 45 ele foi entrando aos pouquinhos no time, agarrou até pouco, ele foi campeão carioca, claro, mas já não ainda muito como titular. Mas ele foi pegando essa titularidade aos poucos, e aí já de 47 para frente ele era o goleiro total titular do Vasco nesse Expresso da Vitória. Em 45 ele já foi goleiro do Brasil em um joguinho contra a Argentina, uma derrota de 4-3, e até curioso que ele até agarrou mal nesse dia, né? Depois até entrou o Oberdan no lugar dele no segundo tempo, que também agarrou mal. Claro que a Argentina num timaço, nos maiores fases da história do futebol argentino, né? Tanto agora como depois eu vou tratar do River Plate. Então assim, não chega a ser uma vergonha a perda da Argentina de 4-3, mas realmente ele nem estreou bem, e ele teve que ter essa paciência na seleção também. A paciência que ele teve no Vasco, ele teve que ter na seleção, que é uma coisa muito comum, na verdade, na história da seleção. Você começa como reserva, fica reserva alguns anos até você virar titular, e aí depois o pessoal vai analisar a carreira, acha que o cara sempre foi titular de cara, e isso na verdade é raro. Geralmente você começa bem na reserva e vai subindo, e aí sim se estabelece, como foi o caso dele, né? Agora, o Barbosa, no estilo dele, né, por que ele foi tão importante, né, não só por estar em grandes times vencedores? Ele realmente foi o primeiro goleiro, vamos dizer assim, que dominou a área, coisa que no Brasil demorou muito tempo a ter, os goleiros ficavam só embaixo da linha mesmo, então sair para cruzar era um desespero, e isso mesmo muitos anos depois do Barbosa. Por muito tempo era uma falha gritante, e a primeira coisa que a imprensa atacava um goleiro brasileiro por ser ruim de sair do gol, né, muito bom embaixo das linhas, mas na hora de cortar um cruzamento e tal, geralmente era uma coisa muito fraca. Mas ele não, ele foi revolucionário nesse sentido, então ele dominava a área, ele até costumava sair com um braço só, pegava a bola e já levava junto ao peito, era um traço do Barbosa. Ele também agarrava sem luvas, não chegava a ser uma coisa tão rara na época, muitos goleiros gostavam disso, mas ele sempre agarrou sem luva. Ele era um goleiro muito corajoso, ele saía para... O atacante ele ia para dividir com o cara, e muitas vezes por causa disso se machucou. Ele era muito atlético também, muito forte, uma coisa também não tão rara, um pouco rara na época, muito explosivo, né? Então ele mergulhava bem nas bolas, uma coisa que na época também não tinha tanto, os goleiros às vezes eram mais estáticos. Ele realmente foi um passo bastante à frente, né, nesse sentido, e ainda era negro, né? Ele não foi o primeiro goleiro negro da seleção brasileira, não. Teve o Nelson nos anos 20. Mas claro que ele foi o primeiro a ter grande projeção, né? E até depois vão perseguir ele um pouco por isso. Acho que não só por isso, acho que também por ter sido goleiro, né? Goleiro é uma posição ingrata, mas acho que também, claro, a cor de pele dele também prejudicou numa época que o Brasil ainda era muito racista, né? Mas o Barbosa foi muito importante nesse sentido, ele realmente foi um bom passo à frente para os goleiros brasileiros e foi um ídolo de muitos deles, inclusive. Mas então no Carioca, né, o Vasco dominou. O único ano, vamos dizer, de 45 a 50 que o Vasco não foi muito bem no Carioca foi 46, que o Fluminense foi campeão até contratando o Ademir, né,
Foi um caso clássico de que se pediu o Ademir para o time, que aí seria campeão carioca, e realmente foi, porque o Ademir foi um sensacional atacante, outro que merecia aqui tranquilo um vídeo meu, porque é um cara que devia ser muito mais valorizado na história da seleção brasileira. Mas assim, foi o único ano que o Vasco foi mal, foi campeão em 45, 47, 49 e 50 também. E em 48, aí já o Vasco disputou com o Botafogo, até o Botafogo começando com o Nilton Santos, né? Dizem, o próprio João Saldanha, que sempre foi ligado muito ao Botafogo, dizia que teve lá um doping maroto, né? Botaram lá alguma coisa lá no café dos jogadores do Vasco no intervalo e eles não teriam rendido muito bem, mas isso é maledicência, mas um próprio cara do Botafogo dizendo isso, né? Mas assim, no fato é que ali em 48 o Botafogo interrompeu o Vasco, mas o Vasco teve esses 3 anos intercalados sendo campeão invicto, inclusive, 50 já não foi invicto, mas muito forte. Mas se teve essa decepção em 48, o Vasco teve uma grande alegria em 48, que ele entrou realmente para a história, foi o primeiro clube brasileiro a ser campeão num torneio internacional fora do Brasil, né? Então, nem a seleção brasileira tinha ganho isso, né? Então ele realmente teve esse fato de ganhar a Copa dos Clubes Campeões, que é o sul-americano da época, que dá tranquilo para equiparar com a Libertadores, né? Claro que muita gente quer falar mal do Vasco, diminuir esse título, mas foi um título enorme, comemoradíssimo na época. Quando o Vasco chegou no Brasil, por exemplo, teve, né, desfile com carro de corpo de bombeiros, foi uma coisa muito valorizada. Os clubes, os países sul-americanos dos seus jornais também valorizaram muito, foi uma conquista realmente, dá para dizer tranquilo, do tamanho da Libertadores. O Vasco foi considerado, na época, o campeão sul-americano, né? Eu vou muito nessa linha, assim. Para mim, vale muito como é que o campeonato foi recebido na época, e não depois e tal. Como é que na época foi recebido? Na época o Vasco foi entendido como o primeiro campeão sul-americano de clubes e tal. Até foi um campeonato comandado pelo Colo-Colo, né? A diretoria do Colo-Colo teve essa ideia de organizar. Não foi exatamente, aí o pessoal quer ser chato, né, com o Vasco e tal, pela Conmebol da época, mas teve a participação do presidente da Conmebol, ele apoiou e tal. Então assim, fica um pouco no meio do caminho, mas bem mais para ser valorizado. E o Vasco foi lá disputar, né, com todos os campeões sul-americanos. O único que não foi da época dos países mais importantes, né? O único que não foi o campeão peruano, mas foi o vice. O campeão peruano estava com muitas contusões na época, não quis participar por causa disso, foi o vice, mas fora isso todos os campeões nacionais. O Vasco não era exatamente campeão nacional, porque não existia o Campeonato Brasileiro aqui, tinha o de seleções, né, mas não o de clubes. Mas ele era o campeão carioca e isso era visto como o Rio de Janeiro é a capital federal, eles usaram esse critério. Claro, ele poderia e deveria ter disputado ali com São Paulo, né, que era o clube principal do estado de São Paulo, mas não foi feito isso, até porque foi um campeonato feito razoavelmente rápido, organizado razoavelmente rápido, mas ele foi jogar e ele era visto como o melhor time brasileiro mesmo na época, e francamente provavelmente era. E realmente foi disputar lá. Começou muito bem, ganhando os 4 primeiros jogos, né? E pegou depois o Colo-Colo, empatou em 1-1. Ele teve esse grande mérito de ganhar de 4-1 do Nacional do Uruguai, que foi um resultado vital ali na campanha. O próprio Nacional ajudou o Vasco ganhando o River Plate. Então o Vasco foi pegar o River Plate com a vantagem do empate, né? Curioso que o Vasco quase que foi embora para o Rio, porque teve um adiamento do jogo do River Plate, mas felizmente a diretoria do Colo-Colo e o próprio Valenzuela, que era o presidente da Conmebol na época, segurou o Vasco ali, senão, por questão de gasto mesmo, né? O futebol não dava muito retorno financeiro, né? Isso dava muito prestígio, mas não dava um retorno financeiro realmente essa competição. Mas felizmente seguraram o Vasco aí, e o Vasco foi jogar ali com o River Plate, que era considerado também um dos maiores times da história do futebol também, né? Ali foi um confronto raro de 2 timaços da história do futebol, e isso na opinião de qualquer um de história do futebol, não é uma forçada de barra de jeito nenhum. River Plate tinha o Di Stéfano, tinha o Labruna, tinha o Lustô, um timaço realmente, né? Nestor Rossi, era treinado pelo Guilherme Stabile, que foi o artilheiro da Copa de 30, o Vasco com o Flávio Costa, com o Ademir, com o Jair, com o Diabo, com o próprio Barbosa, um time sensacional, né? Friaça. Então assim, realmente um grande jogo. Pena que não há imagens desse jogo, né? Só fotografias, mas não foi filmado, ou se foi filmado não resistiu, até pelo menos nunca vi imagem desse jogo. Mas o Vasco conseguiu segurar o 0-0 com o Barbosa jogando muito bem. Dizem que teve um gol do Chico mal anulado, é uma coisa que a gente nunca vai saber, né? Não tem imagens, mas o Vasco fez um jogo bastante de igual para igual com o River. O Barbosa foi muito bem no jogo, o Vasco segurou esse 0-0 aí e foi campeão
desse torneio, que é, pô, se não é Libertadores, praticamente porque no mesmo estilão e tal, quando a Libertadores começou ali indiscutivelmente em 60, era um formato parecido, só que era mata-mata, né? Mas era mais ou menos isso, os campeões nacionais e só os campeões nacionais, não tinha vice, não tinha nada desse negócio de 4, 5 do mesmo país, não. Era só o campeão. Então, assim, realmente muito parecido. Na minha opinião, sim, é equiparável totalmente à Libertadores. E o Vasco ganhou esse título, foi fundamental para o prestígio do futebol brasileiro e do próprio Vasco, evidentemente, né? Então chegamos em 1949 com provavelmente o grande ano da vida do Barbosa, né? Realmente deu tudo certo ali, o Vasco estava numa fase incrível e a seleção também, como eu vou falar. Primeiro campeonato carioca de 49, como eu já tinha antecipado, ele foi campeão invicto, mas é um time com Alfredo, ataque era Alfredo, Maneca, Heleno de Freitas, Ademir e Chico. Realmente uma coisa inacreditável, uma linha de ataque talvez, olha, das grandes da história do futebol brasileiro, talvez só a linha do Santos, de 58, 60 e tal, que talvez pudesse se equiparar. Realmente um ataque incrível, né? O Vasco tinha o Heleno de Freitas, foi até o único título da vida do Heleno de Freitas. Mas ali realmente um time de 84 gols em 20 jogos, só teve 2 empates no campeonato, já estreou enfiando 11-0 no São Cristóvão. O São Cristóvão não era um time porcaria. Realmente incrível, goleadas em praticamente todo mundo, uma coisa realmente sensacional. E além de ser campeão carioca, o Brasil jogou a Copa América em casa também, né? Com jogos intercalando entre São Januário e Pacaembu, né? Então realmente assim, e com goleadas inacreditáveis, enfiou 10-1 na Bolívia, 9-1 no Equador, realmente um time de sonho aquele da Copa América de 49, o Brasil não ganhava a Copa América desde 1922, né, tinha 27 anos aí de seca, e realmente foi um título assim incrível, mas ele teve uma coisa muito curiosa nesse título de 49, que o Brasil, que era um campeonato de pontos ganhos e tal, então não tinha esse negócio de semifinal e tal, não, era uma soma de pontos, e o Brasil, claro, foi ganhando de todo mundo. Mas ele teve, bem curioso, ele chegou com o Paraguai no último jogo com a vantagem do empate. Bem curioso isso. Né? O Paraguai ele tinha tido uma derrota para o Uruguai. O Brasil até enfiou 5-1 no Uruguai, mas essa goleada não tem tanta importância não, porque o Uruguai realmente estava com um time bem de garotos e tal. Acho que só tinha o Matias Gonzalez que jogaria em 50, o resto era realmente um time classe C, quase D realmente. O Uruguai estava com uma greve de jogadores na época. Então a Federação Uruguaia, só até por um certo carinho, o Brasil mandou um time, só para não ficar de fora, né? Mandou um time realmente bastante fraco e o Brasil enfiou de 5-1, mas esse time de fraco, curiosamente, gol do Paraguai, né? Ajudando o Brasil aí na campanha. Então o Brasil chegou com o Paraguai no último jogo, o Paraguai treinado pelo Fleitas Stolite e com o Benítez, 2 caras que depois fariam história no futebol brasileiro, o Benítez pelo Flamengo, o Fleitas Stolite também. E chegou realmente com a vantagem do empate. Se perdesse, teria um jogo extra. Bem curioso isso. E o Brasil fez 1-0 e o Paraguai virou no fim do jogo, né? Os gols no finzinho ali, o último gol, faltando 5 minutos para acabar, que é do Benítez, e o Brasil acabou tendo que disputar um jogo extra com o Paraguai, onde o Brasil enfiou 7-0. É bem curioso isso, porque eu acho isso da Copa de 50. Né? O Brasil chegou com a vantagem do empate do Uruguai, mas não podia perder, né? Não tinha esse jogo de desempate se perdesse. Eu sempre achei que se tivesse ali, acho que o Brasil provavelmente ganharia, viria com outra enfoque em relação ao jogo, né? Mas voltando a 49, não era assim. Então empatou, mesmo o Brasil tendo um saldo de gols 1000 vezes melhor do que o Paraguai, não se desempatava nessa época por saldo de gols, não tinha isso, empatou em pontos, tinha um jogo extra, onde o Brasil enfiou de 7-0 num Paraguai que era muito forte. Então você via a força do Brasil, né? Mas ao mesmo tempo também a fraqueza de um time de não saber lutar pelo empate. O Brasil realmente nunca foi muito bom nisso, a própria Copa de 82 comprovaria isso depois, nunca foi o nosso forte jogar pelo empate. E o Brasil acabou assim, ficando nervoso e o Paraguai ganhando aquele joguinho, mas depois a gente foi campeão da Copa América. A gente só voltaria a ser campeão da Copa América em 1989, você vê, 40 anos sem ganhar esse torneio, muitas vezes por mandar times B e tal, não levar a competição a sério, que eu acho uma pena. O Brasil, por isso, tem menos títulos que a Argentina e o Uruguai até hoje, mas aos poucos está buscando isso, né? Então, se esse ano foi mágico, né, de 49, isso já o Barbosa é titularzaço, tá? Essa Copa América foi sempre com o Barbosa titular. O Barbosa era titular absoluto do Vasco da seleção, já totalmente estabelecido, já tinha ganho aí totalmente a posição. Chegamos a 1950, né, que esse é o ano que todo mundo lembra do Barbosa e tal. E realmente, assim, o Brasil teve essa preparação para a Copa, foi muito séria. O Flávio Costa é um técnico muito sério, foi o primeiro grande técnico brasileiro, dá para dizer que foi ele, né? Já usando ali a WM, que ele chamava de diagonal, que ele fazia uma pequena adaptação e tal.
E o Brasil chegou como favoritaço para a Copa e tal, foi uma Copa que era para ser com 16 clubes. O Brasil deu um upgrade muito grande para a Copa do Mundo como um todo, né? Ela era jogada no formato mata-mata, quase como um campeonato de tênis em 34 e 38. As duas Copas Europeias de 34 e 38 foram, com todo respeito, meio vagabundas. O formato rapidinho, jogado em 2 semanas só. Tanto a Copa de 30 do Uruguai quanto a de 50 do Brasil, houve uma valorização da competição. O Brasil queria fazer 4 grupos de 4 times, todos contra todos, com o campeão de cada grupo passando para esse quadrangular final. O Brasil queria que a Copa tivesse muito mais jogos, e não que os países viajassem, às vezes, de barco por 2 semanas para jogar um jogo só, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o Brasil em 1934. Foi para a Itália, jogou um jogo a Espanha, foi eliminado, voltou. Então, assim, uma pena, né? Então, não, o Brasil queria fazer uma competição maior. Para azar do Brasil, claro, foi logo depois da Segunda Guerra, então alguns países declinaram de viajar por custos mesmo. A França foi a Índia, alguns países que poderiam ter participado aqui para Portugal não quiseram vir por isso. Então acabou ficando uma coisa meio canhestra. O grupo do Brasil ficou com 4 e o da Espanha também. Aí o da Itália, Paraguai e Suécia com 3. E o Uruguai ficou com a moleza de só pegar a Bolívia para ir para a final ali. O Brasil mesmo não quis passar um país dele para o grupo do Uruguai porque ele queria fazer 3 jogos por causa de dinheiro, né? A bilheteria nessa época era fundamental e tal. Mas de qualquer forma a Copa de 50 foi um belo upgrade e tal. Antes da Copa, teve já um belo aviso do que poderia acontecer, que o Brasil jogou com a Copa Rio Branco com o Uruguai, né? Teve uma derrota de 4-3, onde até foi a estreia do Gigi pelo Uruguai. E ali ficou bem claro. Depois o Brasil até ganhou essa Copa Rio Branco, teve 2 vitórias contra o Uruguai, mas tudo jogos muito duros, né? Muito sofridos. Então, assim, já o Flávio Costa ficou o tempo todo avisando: gente, o Uruguai é um grande concorrente nosso e tal. Mas isso com o tempo foi se perdendo quando o Brasil embalou, né? E entrou-se num certo oba-oba. Mas, bem ou mal, o Brasil ganhou a Copa Rio Branco, então assim, ele foi acertando o time e tal. Tinha muita grita de São Paulo contra o Flávio Costa. Esse bairrismo durou décadas no futebol brasileiro. Até nos anos 80 dá pra dizer que tinha muito. Isso acabou muito quando os nossos jogadores foram pro exterior, né? Mas até eles jogarem aqui no Brasil muito e tal, até meados dos anos 80, tinha muito assim, a imprensa paulista, quando a seleção era muito carioca e vice-versa, era uma coisa realmente chata, né? Nessa época era isso, era muitos jogadores do Vasco, porque o Vasco era o maior time do Brasil na época. Então a imprensa paulista era bem contra e tal, e o Flávio Costa ia tentando organizar isso, né? Mas nós começamos com uma bela campanha. A gente começou ganhando de 4-0 tranquilo do México. Você veja, gol de 4-0 do México, mesmo assim a imprensa também não elogiou lá muito, não. Teve o jogo do Pacaembu, que foi o único, era para ter tido mais, mas justamente porque esse jogo foi enrolado, acabou sendo o único do Pacaembu. Onde até, na minha opinião, teve a única falha do Barbosa nessa Copa, foi esse jogo aí, no primeiro gol da Suíça. Realmente teve um que eu deixo dele com o Augusto. Acho que até o Augusto falhou mais ali, mas realmente o Barbosa também não foi lá muito incisivo na jogada. Eles empataram. O Brasil fez 2-1 e cruelmente no finzinho do jogo eles empataram. E o Brasil teve esse tropeço aí, com o time sendo vaiado e tal. O Flávio Costa até tentou agradar os paulistas, botou um time mais com jogadores paulistas, deu desvirtuou um pouco o time por causa disso, não deu certo de nenhum jeito. E o Brasil chegou com a Iugoslávia com a obrigação de vencer. Então o Brasil, na verdade, podia sair fora da Copa de 50 em casa na primeira fase, né? E seria um desastre, porque um jogo muito nervoso contra o time que tinha sido vice-campeão olímpico em 48, seria vice-campeão olímpico de novo em 52. Em 54, quando perdeu, foi eliminado nas quartas pela Alemanha, um jogo que não, foi injusto, foi eliminação injusta, e a Alemanha seria campeã mundial. Então você vê, um país muito forte. A Iugoslávia tinha nível para ser campeã mundial, né? Podia ter acontecido. Se passa pelo Brasil aqui, iria para o quadrangular com grande chance de ser campeão mundial. Era um grande time. E a gente teve a felicidade de fazer 1-0 logo no começo do jogo, né? O craque deles, o Mitić, se machucou na entrada, bateu a cabeça ali, ficou enfaixando. Então a Iugoslávia começou o jogo com 10, depois ele entrou no jogo e foi o melhor em campo. E o próprio Barbosa dizia: olha, eu sei que todo mundo fala da final com o Uruguai e tal, mas o jogo mais difícil pra gente foi contra a Iugoslávia, onde o Brasil passou calor, realmente a Iugoslávia jogou muito bem, principalmente no fim do primeiro tempo ali. Isso o Barbosa segurando o Brasil, fazendo grande defesa e tal. Disso não lembram, né? Lembram só da final da Copa 50, mas não lembram que o Barbosa, num time muito ofensivo, segurava muito a barra lá atrás, né? Então ele era muito importante pro país, tomando muito poucos gols e segurando o Brasil nos jogos enrolados, como foi esse jogo aí com a Iugoslávia. Depois, no segundo tempo, né, o Zizinho teve que fazer 2 gols para valer 1. O primeiro realmente foi um impedimento passivo lá que o cara marcou lá meio
maluco, e o segundo acabou valendo. O Brasil ganhou de 2-0 e passou para o quadrangular final ali com a Espanha, a Suécia e o Uruguai, né? É bom lembrar isso, a final de 50 na verdade não foi bem final, foi o último jogo só do Brasil com o Uruguai, os dois estavam na disputa, então se considera que foi a final, mas na verdade não foi não. Aquilo foi um fim do quadrangular, e justamente que o Brasil tinha 4 pontos e o Uruguai 3, o Brasil tinha tal vantagem do empate, né? Então a gente começou contra a campeã olímpica, que era a Suécia, um time que é uma seleção que é bom lembrar, faria final com o Brasil em 1958, né, 8 anos depois, tinha até o Svensson no gol, faria os 2 jogos, o Spoglo, o técnico inglês era o mesmo também. Então, e o Brasil enfiou de 7-1 na Suécia, foi até um jogo que começou difícil, o Barbosa fazendo algumas boas defesas, mas depois que o Brasil começou a fazer gol, desandou a golear, né? E esse 7-1 é a maior goleada da história que a Suécia tomou, né? E é bom lembrar, né? 7-1 numa Copa no Brasil, né? Na época que o Brasil enfiava de 7-1 nos outros, né? Ô, época boa, né? Mas foi uma goleada realmente homérica. Enquanto isso, o Uruguai jogava ao mesmo tempo, inclusive, no Pacaembu contra a Espanha, fez 1-0 no gol do Gija. Curioso que esse gol foi muito parecido com o gol que ele faria que selaria o título, né? Ali no meio sem ângulo, né? O goleiro achando que ele ia cruzar e tal. O Ramallets, goleiro da Espanha, pulou bem depois, né? Em comparação aí com o Barbosa, foi uma reação muito pior. Eles fizeram 1-0, a Espanha virou rapidinho no fim do primeiro tempo. E no segundo tempo ali o Obdúlio Varela, né? O capitão famosíssimo, né? Nessa campanha, fez um gol de fora da área e empatou ali. Então o Brasil já saiu na frente nesse quadrangular final, né? Com 2 pontos, a vitória valia 2 pontos. E o Uruguai e Espanha com 1. E aí o Brasil veio jogar o que na época se considerou que seria a final do campeonato, erradamente, claro. Mas se considerou, o jogo com a Espanha é o jogo que vai definir a coisa e tal. E o Brasil teve provavelmente uma das maiores atuações da sua história da seleção brasileira. Realmente, assim, quem viu o jogo, pena que não existe mais esse jogo inteiro, né? Esses jogos foram filmados e passavam no cinema no dia seguinte e tal. Mas pena que isso se perdeu. Mas quem viu o jogo, tanto quem estava em campo quanto viu depois, disse que foi um jogo realmente perfeito da seleção brasileira. O Juvenal foi muito bem, o Barbosa, todo mundo. Você sabe aquele jogo que todo mundo arrebenta? O único problema foi o Maneca machucou, né? Mas foi um jogo realmente maravilhoso da seleção brasileira. A gente enfiou 6-1 no timaço da Espanha. Também é a maior goleada da história da Espanha. A Espanha nunca perdeu de tanto, em amistoso, tudo, até hoje. Nunca perdeu pior do que 6-1. Então é incrível, realmente. E é um time muito bom, o time espanhol, tinha o Zarra e tudo mais. Realmente incrível, o Brasil enfiou 2 goleadas homéricas. E muita gente, até o próprio Nelson Rodrigues, analisando depois, acha que essas 2 goleadas foram ruins pra gente. Eu também acho que foi. Foi muito, sabe? Assim, deixou a gente no céu. Então a imprensa começou um tremendo oba-oba, né? Todo mundo, assim. O único que não estava olhando, né? Analisando depois, lendo o texto da época, era o próprio Flávio Costa, que falava: o Uruguai, gente, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo complicado. Ele sabia o que ele ia enfrentar ali. Mas no geral, muita gente achando que era jogo para goleada. Os próprios diretores da seleção uruguaia falavam: olha, se perder de até 3-0 até que tá bom para você ver. Uma coisa absurda, né? Mas você vê como realmente... Porque o Brasil tinha um timaço e estava muito embalado, né? E o Uruguai, nesse mesmo 6-1, ele estava jogando com a Suécia ao mesmo tempo, né? E virou o jogo no finzinho, né? Se ele tivesse perdido... teria ficado completamente fora da jogada. Se tivesse empatado, muita gente até diz: se tivesse empatado, como o gol dele saiu a 5 minutos do fim do jogo, o gol da vitória, muita gente diz: se tivesse empatado, o Brasil seria campeão, porque mesmo ele ganhando o Brasil, o saldo de gols daria o Brasil. Não, porque o saldo de gols não decidia. Se tivesse acontecido esse cenário, teria tido um jogo de desempate, que seria um cenário muito parecido com a Copa América de 49, né? O Brasil não teve essa vantagem de jogar um jogo de desempate, né? O Uruguai ganhou o jogo e, claro, ele ficou com 3 pontos. Então ia decidir ali no último jogo o Brasil e Uruguai, o Brasil com a vantagem do empate, com esse oba-oba todo. Há uma análise desse jogo, feita a posteriori, de que o Uruguai foi campeão contra tudo e contra todos e tal. Olha, eu tenho uma visão bem diferente disso. Eu acho o contrário. Não o contrário, que é exagero também, mas assim, o Uruguai tinha essa grande vantagem do Brasil estar no oba-oba, de tudo, não tinha pressão nenhuma sobre o Uruguai. Isso é muito importante, né? Teve aquela idiotice do jornal, um dos jornais botar: esses são os campeões do mundo, e botar os nossos jogadores um dia antes do jogo. Claro que o Obdúlio Varela comprou um monte de jornais disso e botou no chão, assim, né, para todos os jogadores do Uruguai verem aquilo. Então aquilo deu um grande gás, né, para o time uruguaio.
Então, realmente, assim, o Brasil era muito inocente nessa época, né? Não só o país e a própria imprensa esportiva e tal, que realmente embarcou total nesse oba-oba. Um dia isso ia dar algum problema, deu aqui, né? Então, realmente, o time foi muito... achando que ia ser tranquilo o jogo, e claro que não, né? Nenhum jogo com o Uruguai nunca era tranquilo, nenhum jogo com o Uruguai foi tranquilo depois disso. Acho até que essa derrota para o Uruguai marcou para sempre o confronto, né? Nunca mais o Brasil vai jogar inocentemente com o Uruguai, como eu acho também que não vai jogar contra a Alemanha, depois daquele 7x1 horroroso lá de 2014. Nunca mais o Brasil vai jogar com a Alemanha light. Vai sempre jogar com a imprensa lembrando desse 7x1 aí. E eu acho que o Uruguai é a mesma coisa desse 2x1. Mas então chegaram lá para essa final, né? Uma final histórica, talvez as finais mais marcantes da história das Copas, apesar de não ser bem uma final, né? Da história das Copas. O Obdúlio Varela foi muito importante para o Uruguai. Ele tem muito mito em cima desse jogo, mas ele realmente dizia, ó, quem está de fora não importa, nem olhem para cima. O que importa somos nós 11 aqui contra o 11 do Brasil. E o Uruguai fez muito um jogo que sempre dá certo quando você vai enfrentar um time que está superior naquele momento, né? De um jogo mais físico, né? Ficou bem postado atrás, não entrou na pilha, fazia uma outra entrada mais violenta e tal, sem ser um jogo super batido, mas realmente fez esse esquema mais travando o jogo, vamos dizer assim, né? Então ele encarou o Brasil e tirou o elan do Brasil, mais ou menos assim, né? E no primeiro tempo eles chegaram a ter uma bola na trave, foi um jogo muito parelho, e o Brasil como um todo, não só o time, como a própria torcida, estava esperando outra goleada, de uma forma, na minha opinião, besta, mas é o que eu falei, o Brasil estava muito inocente na época, né? Mas no começo do segundo tempo o Brasil fez 1x0 com friaça. É bem curioso isso, porque na minha opinião o Mastro falhou no gol, ele não pulou direito na bola, ele não acreditou, né? Eles achavam que estava impedido. Vendo a jogada, não é o melhor ângulo do mundo, mas por trás não parece que estava. E eles fizeram 1x0. É engraçado que o Brasil fez 1x0. Então assim, o Brasil tinha vantagem no empate e ainda fez 1x0, né? Então assim, em tese o título estava razoavelmente na mão, né? É até engraçado, tem um mito de que o Obdúlio Varela parou o jogo e ficou discutindo vários minutos, né, com bandeirinha, só para atrasar, né, tirar um pouco o momento do Brasil, né, mas esse jogo existe inteiro no rádio, né. Olha, foram poucos segundos ali disso, então aqueles tipos de mitos, como o tal tapa que ele teria dado no bigode, é mentira, ele não deu tapa nenhum no bigode, só fez assim, ó, tranquilo, hombre, tranquilo, né, isso não é tapa nenhum, é só coisa ali do momento. Então, assim, ouvindo o jogo e analisando realmente o que o Uruguai tinha contra o Brasil, isso de fazer uma boa defesa e postar bem o jogo e deixar o Brasil nervoso, né? Isso é uma coisa que o Uruguai, ele sabe jogar muito bem fora de casa, né? Historicamente é o melhor time para enfrentar times da casa, eles adoram isso, né? Até na Copa 2018 na Rússia, eu sabia que ia dar Uruguai, eles ganhar 3x0 da Rússia, eu sabia. Eles vão ganhar, e ganharam da África do Sul em casa, eles adoram isso, estragar a festa dos outros, né? E eles tinham uma jogada de ataque realmente que estava funcionando naquele jogo, que era a esticada de bola para o Gija, né? O resto não estava funcionando também, o Migas, que era um grande atacante deles, não estava numa tarde lá muito boa, mas eles tinham essa jogada, né? Então eles esticaram uma bola ali mais na ponta, né? Os dois gols dizem muito, que foram muito parecidos, mais ou menos, o Gija já estava mais na linha de fundo, cruzou para trás, o Schiaffino diz até ele que não pegou lá muito bem na bola, que ela desviou um pouco no Juvenal, mas o fato é que a bola foi no ângulo, aquele gol que ninguém consegue criticar o Barbosa por ele, realmente é uma bola indefensável, o Uruguai empatou o jogo. Tem sempre esse mito do silêncio do estádio do Maracanã e tal. Na verdade o silêncio maior se deu entre o primeiro gol, o gol de empate, e o segundo. Ali a torcida ficou muito nervosa, realmente ninguém estava esperando aquele empate, e o Brasil continuou atacando e tal, não estava funcionando. É uma pena, assim, vendo hoje, teve uma certa inocência também da seleção brasileira, ela deveria ter se postado mais, e fechado esse caminho do Gija, né? Porque eles estavam... Era o único jogo do Uruguai, usar os espaços, um cara muito rápido, muito driblador, que era o Gija, era o que eles tinham para oferecer. Se o Brasil se postasse mais, provavelmente fechava esse caminho, ou empatava em 1x1, ou talvez até abrisse a defesa do Uruguai, eles vão ter que vir para o jogo, né? Mas o Brasil não fez isso, continuou atacando, querendo ganhar, porque a torcida queria que ganhasse, que goleasse e tal. O Brasil se perdeu um pouco e teve, claro, a jogada famosérrima, uma nova esticada ali nas costas do Bigode. O Gija foi correndo, o Juvenal chegou um pouco atrasado e ele fez o que o Gija cansou de fazer na carreira dele, chutar ali entre o goleiro e a trave, né? O Barbosa ficou na dúvida, mas era uma bola muito difícil, eu não culpo o Barbosa em nada nesse gol aí. Tem gente que considera que ele falhou e tal,
não concordo, foi um chute a queima-roupa, de perto, uma bola quicando. Realmente, assim, é uma pena que culpem o Barbosa disso, não vejo falha. Sabe, pra mim, quem mais falhou no jogo foi o Mascoli, ninguém lembra porque o Uruguai ganhou, mas enfim. Né? Por exemplo, um gol que, por exemplo, o Sócrates fez um gol parecido contra o Zoff na Copa de 82 e o Zoff caiu para trás, assim, teve reação nenhuma, né? Comparando isso com o Barbosa quase pegou a bola, ele chegou a desviar a bola um pouquinho, mas o Uruguai fez 2-1 ali com o Gigi, um gol histórico do Maracanã e da história das Copas do Mundo. E assim, engraçado, vendo o vídeo do gol, a gente só tem a imagem de trás do gol, né? Tem o Barbosa se levantando lentamente, assim, você vê no semblante dele que ele sabia, vão botar isso aí nas minhas costas. E botaram, né? O Brasil ainda tentou empatar e tal, não deu. O Uruguai foi campeão, teve sim um pouquinho de cerimônia de entrega do título para o Uruguai, dizem que não teve, foi uma super zona, não foi bem assim. A torcida aplaudiu no final, não foi esse silêncio tão absurdo. Aliás, o Brasil teve uma imagem muito positiva nessa Copa, justamente por ter sempre usado de fair play, a torcida não perseguiu ninguém. Foi uma imagem muito bonita, mas claro, o Brasil foi vice, né? E é o que eu sempre digo, sempre que se analisa a Copa de 50, não se analisa isso. O Brasil teve uma atitude muito correta naquela Copa. O Brasil não quis roubar a Copa, que é uma coisa que seria muito comum na época. Não tinha TV, não tinha nada dessas coisas. O Brasil, se quisesse, ele podia ter roubado aquela Copa, enfiado a porrada no Uruguai, ou o jogador se jogado na área para cavar pênaltis. O Brasil nunca fez isso. O Brasil foi muito limpo na Copa de 50. Né? Realmente, ele passou uma imagem muito positiva e teve esse crescimento da Copa do mundo em geral, né? O torneio cresceu, a Copa de 54 na Suíça já foi um campeonato maior, a coisa realmente cresceu muito. A Copa do Mundo em geral deve muito ao Brasil, né? Mas ficou essa tragédia aqui pra gente, né? Eu acho até que, sempre se analisa isso, eu não acho que foi uma tragédia do futebol brasileiro. Eu acho até que foi até um tropeço importante para o crescimento do futebol brasileiro. Tanto que 8 anos depois a gente ganharia a primeira Copa, e em 62 teria bi, tri em 70. Se fosse uma super tragédia, a gente teria morrido. O futebol brasileiro teria se apagado ali, né? E não, foi até uma centelha que eu acho que botou a gente mais para frente. O Brasil ficou um pouco mais escolado, sempre encarou o Uruguai de frente dali em diante, teve várias vitórias sobre o Uruguai depois. Eu não vejo essa tragédia toda. Foi tragédia para esses jogadores. Realmente foi um horror para a vida do Barbosa, de todo mundo ali, o Augusto ficou anos, que era o capitão da seleção, né? Ficou anos sonhando, né, que se o Brasil fosse campeão, ele iria para o meio do campo, já estava organizado, ele iria para o meio do campo, ele levantaria a taça e se tocaria o hino nacional brasileiro. Ele ficou anos sonhando com isso, coitado. O Zizinho seria muito mais valorizado do que foi, o Ademir, né? Vários daqueles jogadores que foram grandes jogadores da história do futebol brasileiro não tiveram a valorização que mereciam porque não foram campeões mundiais, né? O brasileiro é muito cruel com isso. O próprio Barbosa, antes depois, falava, olha, se eu fosse de outro país, eu seria valorizado como vice-campeão mundial, né? Até ele diria, seria grão disso, grão vizir, grão isso. E no Brasil não tem nada de grão, é só esculhambação. E é mais ou menos isso mesmo, né? O próprio Barbosa, com certeza, seria muito mais valorizado como um goleiro da seleção brasileira, um goleiro histórico do Brasil, né? Muitas vezes, realmente, todos esses jogadores perderam muito com isso, né? Eles teriam ganho dinheiro, realmente foi um grande atraso na vida deles, né? Agora é curioso que o próprio Uruguai, também os jogadores do Uruguai também ficaram só marcados por esse jogo, né? É curioso que esse jogo marcou não só a carreira dos nossos, como dos deles também. Sempre que se analisa o Gigi, só se lembra desses jogos, que afino todos eles tiveram carreiras ricas, né? Alguns jogando na Europa, o próprio Gigi jogou até pela seleção da Itália. Então não foi classificado, ficou para a Copa de 58, você quer dizer, teve uma vingançazinha aí que o Gigi não classificou a Itália para a Copa de 58, foi até expulso no jogo da eliminatória. Mas eles tiveram carreiras variadas, mas só se lembra aquele jogo, né? É impressionante a força desse jogo. E também o erro histórico da imprensa de sempre analisar a pessoa para um momento mais famoso, né? Mas a vida do Barbosa seguiu, não acabou, não é bem assim. Ele foi perseguido? Foi, mas nem tanto pelo povo, é mais a imprensa, né? A carreira, quando você analisa, o Barbosa tem sempre esse lado da tristeza, da sacanagem, da perseguição. Ele teve sim, mas foi muito uma coisa da imprensa. Porque o que acontecia no futuro? Quando sempre que ia se tratar o Barbosa, a imprensa é muito assim, né? Ou ela está tratando do futebol atual, ou às vezes tem umas épocas que não tem jogos tão importantes, então ela faz matérias especiais com algumas pessoas. E aí vinha lá o jornalista de sei lá de que ramo da imprensa,
fazer análise do Barbosa, aí o que ia perguntar pro Barbosa? Barbosa, o que houve na final de Copa de 50? Coitado, não analisava a carreira do cara como um todo, né? Então, marcou, e ele ficava triste disso, claro, não é? Quem gosta de ser lembrado pelo seu pior momento, né? Você gosta de ser lembrado pelos seus grandes conquistas, né? Mas a carreira do Barbosa continuou, ele foi campeão carioca em 50 pelo Vasco no Maracanã, foi a primeira conquista, primeiro campeonato carioca realizado no Maracanã, então ele seguiu muito vitorioso, não teve problema nenhum, teve vinganças do Brasil e do próprio Vasco, que ganhou do Peñarol, pouco depois se vingando, né? Isso na imprensa muito se valorizou e tal, então assim, ele continuou sendo o que ele sempre foi, um grande goleiro, muito campeão pelo Vasco, teve boas passagens. Ele ainda foi convocado para a seleção brasileira na Sul-Americana de 53, ele agarrou um jogo contra o Equador, uma vitória de 2-0, e só não foi a 54 na Copa porque ele quebrou a perna, que senão ele teria ido, se teria sido titular ou não, não sei, teria disputado vaga ali com o Castilho, mas mesmo que não fosse titular seria o reserva imediato. Então não é bem assim que ele foi super perseguido e que ele não podia sair na rua, que as pessoas apontavam o dedo para ele. Não, isso é exagero de imprensa, não foi assim não. Ele era ainda reverenciado na época, tinha um outro cretino na época, sim, tinha, sempre tem, né? Hoje a gente vive na era da internet aí, os haters estão aí, né? Mas no geral ele era valorizado, era respeitado, não tinha grandes problemas não. E ele continuou sim, ainda sendo bem valorizado na seleção, só que foi ele foi envelhecendo, aquelas coisas da época, né? E teve esse grande azar que ele poderia ter tido a chance de uma redenção em 54, mas infelizmente essa contusão o tirou, porque senão ele estava nos planos sim e teria ido a 54, né? Pelo Vasco, o Barbosa ainda disputaria a Copa Rio, que dá tranquilo para equiparar com o Mundial de Clubes ali em 51, foi tratado assim na época, o Palmeiras foi chamado de campeão mundial. É o que eu digo, o meu critério é esse, né? Como é que a imprensa mundial tratou o assunto? Como o Mundial de Clubes, teve o apoio da FIFA e tudo mais, para mim aquilo ali foi o Mundial de Clubes. E o Vasco até ganhou os 3 jogos do seu grupo, até ganhou do Nacional do Uruguai, né? Foi um campeonato muito bom aquele Mundial disputado no Brasil em 51, mas acabou perdendo para o Palmeiras na semifinal, então não pôde prosseguir, né? Não teve essa redenção ali em 51, mas ainda foi campeão carioca em 52 e continuou muito forte no Vasco, né? Teve depois, já um pouco mais velho, passagens pelo Santa Cruz e pelo Bom Sucesso, mas acabou voltando ao Vasco. E nessa volta ele alternava entre titularidade e reserva, né? Ele já estava um pouco mais velho, mas em vários... É curioso, quando o jogo era cascudo, geralmente o Vasco botava ele, tinha uma grande confiança nele ali, né? E ele teve uma grande participação, tanto no Super Campeonato de 58, teve esse nome porque teve 2 quadrangulares que empatavam em pontos, né? Eles fizeram um quadrangular, empatou de novo, e o Vasco acabou sendo campeão de vez, né? E isso ele agarrando alguns dos jogos mais importantes desse campeonato. Então ele teve, você vê, já com idade avançada ali, grande destaque nesse campeonato. E o Vasco foi também campeão do Rio-São Paulo de 58, né? O Vasco estreou perdendo para o Palmeiras, mas a partir dali ganhou todos os jogos. Foi até um Rio-São Paulo em que teve aquele famoso 7-6 do Santos no Palmeiras, né? Até que entrevistei o Pepe, ele fala desse jogo, mas esses 2 clubes ficaram até bem atrás. E o Vasco foi campeão, então você vê, o Barbosa, ele teve até isso, né? Ele foi campeão na época com o Santos do Pelé e tudo mais, então ele agarrou às vezes, geralmente contra, mas às vezes com o Ademir, com o Pelé, com o Garrincha, com o Diabo, ele pegou, era um goleiro respeitadíssimo nessa fase de ouro do futebol brasileiro, né? Então ele teve essa grande distinção de ser campeão do Rio-São Paulo de 58, foi um grande campeonato. E em 59 eles perderam, não foram campeões, até perdendo de 3-0 do Santos, do Pelé, um jogo que eles até tinham a vantagem do empate. Então quase que ele foi bicampeão seguido do Rio-São Paulo. E nesse torneio de 59 ele foi considerado o grande goleiro da competição. Ou seja, ele já com idade avançada ali e ainda um goleiro de destaque, né? Uma coisa incrível realmente. Nessa época o cara se aposentava nessa idade, era raro seguir, né? Mas ele era muito respeitado, ele era um nome, sabe, ele cara de manchete de jornal ainda, né? Claro que aí já no prosseguir da carreira ele já virava praticamente mais reserva do que titular e acabou encerrando a carreira no Campo Grande em 62. É até curioso que até o meu pai foi nesse jogo, ele no primeiro jogo ali do Campo Grande no campeonato era contra o Botafogo. Até o Botafogo não teve o Garrincha e tal, porque foi pouquinhos dias depois da final de 62 da Copa do Mundo, né? Mas o Botafogo ainda é um timaço e tal. E o Botafogo tropeçou no Campo Grande, perdeu de 1-0, foi um jogo que o Barbosa
fechou o gol, né? Até o meu pai era Botafogo na época, eu digo era que meu pai foi vira casaca, foi vários clubes na vida, mas nessa época ele era bem Botafogo. E ele fala, olha, no fim do jogo já estava praticamente todo mundo torcendo pro Barbosa, né? Porque ele estava fechando o gol e tal, e o Campo Grande conseguiu, e o Botafogo seria campeão carioca esse ano. O Campo Grande conseguiu segurar o Botafogo ali. Então foi praticamente um canto de cisne, né, do Barbosa. Depois teve mais alguns poucos jogos, né, e acabou se aposentando e tal. Mas você vê, isso já com 41 anos, né, uma coisa incrível, né, um cara goleiro que precisa de explosão, precisa de uma certa agilidade, mas ele agarrou até os 41 anos, né, e com muito destaque, claro que não no finzinho ali no Campo Grande, mas tendo algumas atuações ainda de bastante mérito, né. Foi um cara que, assim, tinha um certo carinho pelo Barbosa, sabe, passou-se com o tempo essa impressão de que ele mesmo falava isso, né, de que a pena do Brasil na cadeia era até 30 anos, ele pagou mais de 50 e tal. Sim, mas também tinha gente que o defendia, sabe? E o Barbosa, vendo entrevistas dele e tudo mais, ele era um cara sorridente, do bem, assim, sabe? Uma pessoa alegre. Ele não era esse cara que ficava chorando pelos cantos, que a imprensa tentava vender essa ideia, né? Até a Teresa Borba, a filha adotiva dele, falou isso depois no futuro, teve o funeral, né? Ele faleceu no ano 2000. E teve um funeral normal, que as pessoas foram e tal, e um jornalista ficou esperando todo mundo ir embora para fazer imagens e tal, como se o Barbosa tivesse morrido totalmente esquecido, triste, sozinho. Isso foi uma mentira, né? Aquele jornalista já chega com a matéria pronta, né? O cara já chega com, não, vou vender aqui a extrema tristeza e tal. Não foi bem assim. Claro que foi um peso para ele ter perdido em 50, foi um peso para todos os jogadores, não só para ele. Ele foi perseguido por ser negro, com certeza, mas também por ser goleiro, sabe? Acho que se ele fosse lourinho de olhos azuis, sendo goleiro, também iam pegar um pouco no pé dele, porque goleiro é goleiro, né? Aquele negócio, você agarra 89 minutos muito bem, toma um gol, que o pessoal considera que foi falha, na minha opinião não foi. O pessoal te persegue, então tem um pouco o lance da posição, e também um pouco sim por ser negro, então teve essa perseguição a ele na época, ele sofreu por isso, sim, sofreu, mas ele teve uma carreira com muitas vitórias, com títulos importantíssimos, essa Copa América de 49 e o próprio vice-campeonato mundial, foi muito bonito do Brasil, é só comparar com a campanha de 2014, aquele horror lá, né? E mesmo assim, eu acho que a própria derrota de 50 e o próprio amadurecimento do Brasil esportivamente, até como nação, fez com que a nossa derrota de 2014, que muita gente vê como uma coisa que trouxe a redenção para a geração do Barbosa, eu queria que fosse uma redenção que não viesse por esse motivo, mas enfim, assim, a gente não fica perseguindo tanto os jogadores desse 7-1, né, que eu acho uma coisa positiva, né, não se persegue um pouco o Filipão, algum outro jogador, mas bem menos. O Brasil amadureceu como nação, vejo isso como uma coisa positiva, e um pouco passou por esse degrau que o Brasil ia ter que passar. O Brasil era muito inocente, então, até 1950, e essa derrota trouxe um amadurecimento. Mas o Barbosa é um cara que foi várias vezes campeão carioca pelo Vasco, algumas invicto, foi um maior goleiro brasileiro indiscutivelmente até a fase dele. Ele, você vê, ele seria goleiro de 54, não foi porque quebrou a perna, ainda se cotava ele para ir para 58, ele era um dos caras que estava ali né, para ir, podia não ir, ele estava realmente mais velho, não foi nenhum absurdo, ele não ia para 58, mas ele poderia ter ido. Então o cara realmente teve um destaque enorme por vários anos, foi o goleiro titular da seleção brasileira de 50, até hoje a seleção que mais fez gol em Copas do Mundo foi aquela seleção, mesmo sendo vice-campeão mundial, né, foi o cara que marcou totalmente a história do futebol brasileiro e mundial, e que não é um cara que mereça piedade e tal, puxa, coitado do Barbosa, não, cara, ele teve muitas vitórias na vida dele, um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, que merece não piedade, mas sim admiração, né? Um cara que realmente conseguiu muito aí na vida dele, e que passou, sim, por esse sofrimento aí de 50, mas qual jogador que não passa por uma grande derrota sofrida, né? Até eu entrevisto vários atletas e tal, é curioso, porque geralmente o que o cara mais lembra é a derrota, né? A vitória ele comemora e tal, não sei o que, mas ele geralmente foca mais aquela que eu perdi, não sei o que. É uma coisa realmente do esporte, ele pagou o preço de 50, mas ele foi um cara também muito vitorioso, teve um dos maiores times da história do futebol mundial, que foi o Vasco do Expresso da Vitória, uma das maiores seleções brasileiras de todo o tempo também, de 1950, um cara que realmente aí emblemático na história do futebol mundial, né? Então esse foi o Marcelo Renol fazendo a análise aqui da carreira do Barbosa.
Espero no futuro fazer análise de outros jogadores e continuar com as minhas entrevistas, claro que são o cerne aqui principal do meu canal, né? Se inscreva no canal, ative aí as notificações para saber de futuras análises e entrevistas minhas, né? Um grande abraço.